Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Rosana a gente vai apresentar uma aula para vocês sobre genética. Então, a aula é do PIBID do segundo ano. Para começar, a gente vai falar quem foi Mendel. Ele é considerado o pai da genética e ele era padre e vivia no mosteiro. Os experimentos dele foram feitos com ervilha e ele foi o primeiro cientista a quantificar esses experimentos. Mais um conceito para a gente aprender nessa aula é o que é hereditariedade. O conceito é que é a transmissão de características nas gerações. Então, a gente tem aqui que essa transmissão ela vai acontecer através dos genes. Mas o que é o gene? A gente tem a célula, dentro do núcleo da célula a gente vai ter os cromossomos, e aí nesses cromossomos, né, que são feitos de DNA, a gente tem um pedacinho do DNA que é o gene, e esses pedaços que podem ser codificados. Ele estudou ervilhas para fazer seus experimentos, mas por quê? Porque elas têm um fácil cultivo, possuem autofecundação, o ciclo de vida delas é relativamente curto e tem características visíveis. Então a gente consegue ver a olho nu as características mudando de geração em geração. As características que ele estudou foram as flores, então a posição das flores, a cor delas, se era branca ou se era púrpura, a altura dessas plantas, então se era alto ou se era baixo. Depois ele estudou as sementes, então ele estudou a textura, se ela era lisa ou rugosa, a cor, se ela era amarela ou verde, e depois também estudou as vagens. Então, ele estudou o formato da vagem, se era inflada ou comprimida, e também a cor, se era amarela ou verde. Com isso, ele chegou a algumas conclusões, e a gente criou a primeira lei de Mendel. O que fala? Que ele, durante 2 anos, ele segregou esses indivíduos, e aí ele criou linhagens puras. Então, aqui a gente tem uma linhagem pura de amarelo e uma linhagem pura de verde. E essa primeira linhagem, que é pura, a gente chama de geração paternal. E a gente pode ilustrar ela com essa letrinha P. Depois, quando a gente cruza essas duas linhagens, a gente vai ter a primeira geração, que a gente chama de híbridos. Por que ela é uma geração híbrida? Porque ela tem uma parte aqui do amarelo e uma parte do verde. E eles são heterozigotos. O que significa isso? Que aqui dentro eles são diferentes, então tem um gameta distinto do outro. Aí na próxima geração que ele fez, que é considerada a segunda geração, ou F2, ele cruzou de novo duas dessas. Então ele pegou duas híbridas e cruzou. E no final ele viu que deu 3 ervilhas amarelas puras e uma ervilha pura verde. Então ele chamou esses 75% que ele quantificou aqui, se a gente pegar 3 ervilhas de 4 ervilhas, dá 75%. Então ele chamou essas daqui de dominantes, porque elas apareciam mais. E esse 25% do verde de recessivo. Se vocês perceberem, o verde ele não aparece na primeira geração e ele só vem aparecer depois na segunda geração. Então ele aparece em menor quantidade. Aqui foi o que ele fez. Ele colocou letras para indicar cada alelo das plantas. Então aqui, por exemplo, ele colocou um Y grandão e um Y grandão, indicando que esse aqui é o dominante. E esse aqui é um Y pequeno e um Y minúsculo e um Y minúsculo, indicando que é o recessivo. Se a gente fizer aqui na F1, ó, toda vez que tiver o dominante com o recessivo, aquela planta vai expressar o gene dominante. Ele só expressa o gene recessivo, que é o Y minúsculo, quando tiverem todos os Y minúsculos. Então, aqui, ó, nesse indivíduo, só
tem o minúsculo, mas também tem o maiúsculo. Então, ele vai ser amarelo. Ó, igual a gente pode ver aqui. Aqui também vai ser amarelo, aqui vai ser amarelo e amarelo. Já aqui, quando ele cruzou duas ervilhas amarelas, que foi na geração F2, a gente tem aqui dominante, então amarelo, opa, amarelo, amarelo e verde, porque o verde é o recessivo, então ele só vai aparecer quando tiverem dois iguais. A primeira lei de Mendel, o conceito dela é que as características de um indivíduo são determinadas por dois fatores, que se separam na formação dos gametas. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, mas é basicamente que um gameta vai vir da mãe e um gameta sempre vai vir do pai. Aqui a gente consegue ver também 23 cromossomos, 23 formando 46 cromossomos. Ele também, com esses estudos, ele conseguiu formar a segunda lei de Mendel. E o conceito dela é que os fatores para duas ou mais características se distribuem de maneiras independentes durante a formação dos gametas. Então, aqui, o que ele fez? Ele estudou diversas características. Então, ele estudou primeiro a cor, né, se ela era amarela ou verde, e depois se ela era lisa ou rugosa. Isso ele estudou ao mesmo tempo. Então, na geração parental, ele cruzou essas duas linhagens puras, porque como você pode ver aqui, ó, o V, deixa eu passar. O V ele indica a amarela, o V grande. O V pequenininho aqui, minúsculo, indica as verdes. R maiúsculo indica lisas e R minúsculo indica rugosas. Então, na geração parental tá tudo puro. Depois, com a F1, ele vê que tem indivíduos híbridos, então ele vai formar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E com a autofecundação, ou seja, com a fecundação desses dois indivíduos iguais aqui, ele vai ter a geração F2. E o que ele constatou com a geração F2? Ele quantificou isso. Então, ele fez que na primeira geração aqui, F1, a gente vai ter 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, todas as ervilhas vão ser amarelas e lisas. Aqui, na geração F2, a gente tem uma quantificação de 9 para 3 para 3 para 1. O que isso indica? Que se a gente olhar aqui, vão ter 9 ervilhas de um tipo. Então, a gente contando aqui, vão ter 9 ervilhas. Qual que aparece mais aqui? 9 ervilhas amarelas e lisas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 3 indica outra variedade de ervilha. Então, aqui pode indicar a ervilha amarela e rugosa. Aqui a gente tem uma, duas, três. O 3 de novo, outra variedade de ervilha. Aqui é verde e lisa. E o 1 é o que menos apareceu, é a ervilha verde e rugosa. Agora a gente vai falar sobre a genética moderna. Oi, pessoal, meu nome é Rosana. Então, agora que vocês já aprenderam sobre as leis de Mendel, nós iremos conhecer alguns conceitos modernos da genética que não existiam na época que Mendel fez as suas descobertas. E também iremos ver como que esses conceitos se relacionam com essas descobertas que ele fez. Primeiramente, vamos começar pelo DNA. O que é o DNA? O DNA é um material genético que está presente no núcleo de nossas células e também de outros seres vivos. A molécula de DNA é uma molécula muito longa e ela possui algumas partes específicas que são chamadas de genes. Os genes são essas partes que dão origem a um produto gênico que geralmente vai ser uma proteína. E essas proteínas, elas são responsáveis por definir diversas características dos seres vivos, como a cor dos olhos, por exemplo. E essas são chamadas de características fenotípicas. Portanto, o conjunto dessas características constitui no fenótipo de um ser vivo, enquanto o conjunto dos genes se constitui no genótipo desse ser vivo. Assim, voltando ao que Mendel descobriu, por exemplo, o gene, o que nós chamamos hoje de gene, ele chamou de fator, porque ele não sabia ainda que existiam genes. E a cor e a textura das sementes das ervilhas, por exemplo, são características fenotípicas que ele pôde observar que resultava da expressão desses genes. Outra informação importante sobre o DNA é que
por se tratar de uma molécula muito longa, ela geralmente está condensada, formando o que nós chamamos de cromossomos. E quando um bebê nasce, por exemplo, ele vai herdar metade dos cromossomos do pai e metade da mãe. Isso serve para todos os tipos de cromossomo que estão presentes no cariótipo humano. Então, por exemplo, o indivíduo tem um par de cromossomos homólogos, pode ser qualquer cromossomo 10, cromossomo 11. Por exemplo, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem esse par de cromossomos chamados homólogos, e um deles vai vir do pai, o cromossomo paterno, o outro vai vir da mãe, o cromossomo materno. E esses cromossomos, eles possuem genes que vão ser chamados de alelos. Por quê? Eles são os mesmos genes, só que eles vão estar em versões diferentes nesses dois cromossomos. E, por exemplo, esses alelos que possibilitaram que tivessem cores diferentes nas sementes das ervilhas que Mendel observou. E também são esses alelos que podem possuir uma relação de dominância, como o próprio Mendel também conseguiu mostrar através de seus experimentos. E como que esses progenitores, eles podem passar esse material genético para os seus filhos? Através das células germinativas, que são formadas através do processo de meiose. E nesse processo, a primeira coisa que acontece é a duplicação do material genético na célula, que acontece antes dessa primeira divisão. Então, o material genético ele vai ser duplicado. Aí vocês podem observar que os cromossomos, tem 2 cromossomos homólogos primeiro, e depois esse material genético fica duplicado. E um pouco antes de ocorrer realmente essa divisão, a primeira divisão da meiose, ocorre um processo chamado de recombinação, ou splicing, que basicamente ocorre uma recombinação de algumas partes desses cromossomos homólogos, eles vão trocar algumas partes. Isso faz com que, no final da meiose, há diferentes possibilidades desses cromossomos que vão estar presentes nas células germinativas, como vocês podem ver no final, que está mostrando aqui 4 possibilidades. E essas diferentes possibilidades, elas vão formar o que a gente chama de variabilidade genética. E essa variabilidade, ela é muito importante no processo de reprodução, porque é o que garante que diferentes seres vivos de uma mesma espécie, eles vão ter características bastante distintas que vão permitir que eles possam se adaptar a diferentes meios, a diferentes situações. Isso é muito importante para garantir a sobrevivência dessas espécies, tanto espécie humana quanto qualquer outra espécie. Então, basicamente, era isso. A gente só queria dar uma base para vocês sobre genética, sobre o início da genética. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Obrigada.